Boa tarde a todos presentes. Boa tarde. Damos início à reunião pública temática da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que discutirá sobre políticas para as mulheres na cidade de Londrina. Esta reunião pública temática é coordenada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, composta por mim, vereadora professora Sônia Gimenez, vereadora professora Flávia Cabral como vice-presidente, e a vereadora Mara Bocaberta, também como vice-presidente, como membro, que justificaram a ausência por compromissos anteriormente assumidos. Na dinâmica da reunião temática pública, nós apresentamos nesse momento essa dinâmica, que é a realização desta reunião pública. Inicialmente, será concedida a palavra aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no caso, só eu estou presente. Depois nós ouviremos, então, faremos pronunciamento à abertura dessa reunião, e, na sequência, teremos a apresentação da abordagem sobre o tema por até 10 minutos das seguintes expositoras. Assessora da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Londrina, Mariane Lopes Martins. Neste ato, representando a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Dói Fernandes. A diretora de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Londrina, Adriana Aparecida Santos. Neste ato, representando a Secretária Municipal de Assistência Social, Jaqueline Marçal Micali. A presidente do Conselho de Direitos das Mulheres de Londrina, a senhora Sueli Galhardi. Então, essas serão as pessoas que estarão fazendo a apresentação aqui nessa reunião. A coordenadora também de Saúde da Mulher, a diretora da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Londrina, Priscila Alexandra Comirã, será a nossa quarta palestrante. E, após, nós abriremos, então, para o debate, em momento de palavra livre, para quem quiser fazer uso da palavra, que será respondida, caso necessário, pelas expositoras ou pelas autoridades responsáveis. A Priscila, por favor, pode vir até a mesa? As inscrições para uso da fala em momento de palavra livre já poderão ser realizadas. A ordem de fala no debate será feita pela ordem de recebimento das inscrições até às 15h30, ou o encerramento das manifestações de todos os inscritos. No presencial, para fazer a inscrição, sinalizar com a mão para que um servidor colete sua inscrição. E nós também temos aqui alguns convidados que eu gostaria de estar agradecendo aqui a presença, por exemplo, da assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, Maria Gorete de Souza, neste ato representando a deputada estadual Cloária Pinheiro. Agradecer também à psicóloga Patrícia, que também nos honra com sua presença, e a Isabela Simão, do Instituto Sempre Luna, e todas que aqui estão, todas, agradecer imensamente a presença de vocês. Informamos que foram convidados a participarem da reunião os deputados federais Diego Garcia, Marco Brasil, Felipe Barros e Luísa Canziani. Os deputados estaduais do Paraná, Tiago Amaral, Tercílio Turini, Cloária Pinheiro e cantora Mara Lima. A deputada estadual do Paraná no período de 2003, 2006, e a vereadora em Londrina da 12ª, 13ª e 16ª legislatura, a senhora Elza Correia. E as seguintes entidades:
Conselho Municipal de Direito das Mulheres, que é que se faz presente, Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Londrina, também temos representantes, Secretaria Municipal do Idoso da Prefeitura de Londrina, Conselho Regional da Mulher Empresária, CACIMP, Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais Norte do Paraná, Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, FACIAP Mulher, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, representantes de pós-graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina, representante do LASFEM, Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, UEL, representantes do NEAS, Observatório de Feminicídio de Londrina, representantes da Rede Feminista de Saúde de Londrina, representantes do Hospital Dr. Anísio Figueiredo, Zona Norte de Londrina, Núcleo Maria da Penha, no MAP, Universidade Estadual de Londrina, UEL, representantes do Núcleo de Atendimento à Violência Doméstica na Delegacia da Mulher de Londrina, no OAVIDEM, Projeto de Pesquisa e Extensão Entre Tons do Núcleo de Estudo de Pesquisa Afro-Brasileira, UNEAB, da Universidade Estadual de Londrina, representantes do Hospital da Irmandade Santa Casa de Londrina, SCAL, Associação Nós do Poder Rosa, Clube de Mães Unidas, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Londrina, Associação de Moradores do Jardim Castelo, e todos os munícipes que aqui estão presentes. Nós agradecemos a presença e também agradecemos a presença do Ayrton Kikuchi, neste ato representando o vereador Matheus Tum, Terezinha Vieira da Silva, neste ato representando a deputada Mara Lima, Viviane Rodrigues, da OAB, Direitos Humanos. Então, nós agradecemos todos, agradecemos também o Grupo de Mulheres do Brasil Londrina, que também se faz representada. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Também agradecemos imensamente esse espaço, né, que a Universidade Unicesumar cede para este evento. Nós tenho aqui ao meu lado a vereadora Lu Oliveira, que muito nos honra com sua presença, e depois nós vamos passar a palavra para a vereadora. Para agradecer a presença de todos vocês mais uma vez e dizer assim, da satisfação que é participar desses eventos. Eu tenho tido, assim, eu digo que é com muito orgulho, né, que a gente participa, é com muito orgulho que eu ocupo agora a posição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e é um momento tão especial para nós, especial também porque nós estamos com a Procuradoria, da qual eu também estou representando, a Procuradoria Especial da Mulher dentro da Câmara Municipal, que é também mais um ganho para esse grupo, para essa malha de defesa que nós temos, então, ampliado a cada dia para atender as mulheres em situação, principalmente situação de violência, mas nós temos também outros objetivos. Mas o que a gente percebe, eu pelo menos tenho acompanhado muito nesses últimos meses, esse trabalho que tem sido feito por todos esses núcleos, todos os departamentos, muitos departamentos de universidades, muitas escolas de ensino médio. Então, a gente vê que essa ação, a ação de estar divulgando os direitos das mulheres, é de extrema importância. Eu fico muito feliz, e esse mês que a gente tem, principalmente, aí, um mês que fala sobre a necessidade dos exames preventivos, a importância dos exames preventivos, e a gente vê que realmente faz parte de todo esse contexto, esse cuidado com a mulher, que o cuidado, quando começa desde o nascimento, né, as mulheres já têm que ter aquele cuidado especial, as meninas, cuidado especial, a mãe, um cuidado especial, e a gente vai vendo nessas lutas que têm sido travadas com relação, principalmente, à violência contra a mulher, quantas pessoas têm se envolvido em situações extremamente importantes, multiplicadoras, que incentivam essa multiplicação para que
cada vez menos mulheres sofram agressão, para que cada vez mais mulheres estejam cientes dos seus direitos e cientes de que elas podem buscar mais outras informações e outros direitos. Essas informações que devem chegar lá na ponta da vila, não é? Lá na periferia, que deve chegar em todos os espaços, dentro das universidades, dentro das igrejas. Então, a gente vê a importância de levar esse conhecimento, de mostrar para a mulher o que ela pode, os direitos que ela tem, que nenhuma mulher nasceu para sofrer. Nenhuma mulher nasceu para ficar passando por situação de estresse, de violência psicológica, violência física, moral, patrimonial, e a gente vê esse leque sendo ampliado, quando a gente vê também, mais recentemente, as explicações sobre o stalking, não é? São violências que estão aflorando, mas que tem sido muito bom para aqueles que estão à frente, para os gestores, levarem mais e mais informações, dizer, as mulheres não nasceram para isso. E, quando a gente fala de políticas para as mulheres, nós falamos muito mais. A política é muito mais do que falar sobre a violência. Nós podemos falar sobre a questão da saúde da mulher. E, muitas vezes, as mulheres têm sido violentadas também nos seus direitos de saúde, seus direitos de terem um parto, né, um parto que ela deseja, né, pelo menos a expectativa de que ela tenha o parto que ela deseja, o formato que ela deseja. Mas aí, então, a gente vê a importância, desde os primeiros momentos de vida, quanto nós podemos, a gente vê o Instituto Luna, né, que traz ali um conforto, uma orientação para a mulher que infelizmente, o filho não veio, ou que tenha nascido, que tenha falecido, ou que tenha perdido durante a gestação. Então, são acolhimentos que a gente tem visto, e os acolhimentos em todos os sentidos. Então, eu fico muito feliz de poder participar de momentos como esse. E, quando nós falamos Outubro Rosa, o outubro já está se findando. Mas quantas mulheres foram beneficiadas com esse projeto do Outubro Rosa, que veio lá de trás, mas que hoje a gente sabe. O que ele diz nessas cores, o que ele diz no laço, faça o exame preventivo. Né? Vão buscar esse direito que vocês têm dos exames preventivos. Por quê? Porque aí você está falando sobre qualidade de vida, né? É melhoria para a vida de todas as mulheres. Então, a gente vê assim, a questão da saúde, a questão de também as mulheres participarem mais da política. Quando a gente fala políticas para as mulheres, políticas públicas para as mulheres, também reforça a necessidade de mais conscientização da importância das mulheres estarem participando da política. E hoje a gente tem assim, o orgulho de ter uma Câmara com 7 vereadoras. Nenhuma no país tem a proporção que nós temos aqui. Então, essa proporção é fantástica. Quantos projetos voltados para as mulheres foram feitos exatamente porque essas mulheres estão ocupando esse espaço. Então, a gente diz, busquem também esse direito de estarem ocupando mais espaço nas empresas, onde vocês trabalham, nas escolas, buscarem realmente o máximo, é sempre o melhor, sempre o melhor. Então, a gente tem assim, o orgulho de dizer, nós temos na Câmara 7 mulheres que têm brigado pelas mulheres e que têm ficado atenta a todas as políticas que podem ser direcionadas às mulheres. Então, políticas públicas para as mulheres é exatamente isso. Quando a gente pensa agora no final, né, que estamos finalizando, aí, como eu já disse, o mês de outubro, do Outubro Rosa, eu comecei a pensar e escrevi um texto aqui para as mulheres. Então, as mulheres da mesa, sintam-se aqui pela primeira vez, eu farei a leitura desse texto, sintam-se mulheres que podem estar colaborando, assim como todas vocês e todos os homens que aqui estão. E eu falei sobre o Outubro Rosa, e as rosas de outubro. São rosas de outubro todas as mulheres que investem um pouco do seu tempo para organizar os eventos, preparar os laços cor-de-rosa, os lenços lisos ou coloridos, os folders, os flyers, os cartazes, os banners. Aquelas mulheres exemplares que organizam desde os simples chás até os grandes eventos. São rosas de outubro e de todos os meses, aquelas mulheres que enfrentaram ou enfrentam o câncer, que por muitos momentos se sentiram ou se sentem despetaladas, mas que com seus testemunhos contribuíram ou contribuem muito
conscientizando outras mulheres sobre a importância dos exames preventivos e o apoio dos familiares e amigos no enfrentamento da doença. São flores do ano todo os anjos que compõem a comunidade hospitalar, que realizam dos mais simples aos mais complexos exames, desde pequenas intervenções cirúrgicas até grandes cirurgias. Os pesquisadores, os farmacêuticos que aprimoram as técnicas e os medicamentos, os que preparam os alimentos e os responsáveis pela limpeza. Não podemos nos esquecer de todos que voluntariamente participam das casas de apoio, com ações tão sublimes. São rosas de outubro, todas as lindas rosas do Jardim Celestial, que estão e sempre estarão nas boas lembranças de todos que participaram de suas vidas. Parabéns a todas as rosas. Parabéns. Obrigada. Eu passo a palavra, então, para a nossa vereadora Lu Oliveira, que fará também sua exposição aqui. Obrigada por ter vindo participar conosco, vereadora. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Isso! Boa tarde à mesa, Adriana, Mariane, a Sueli. Boa tarde a todas as mulheres lindas que representam a nossa cidade nos seus lugares de poder. Vereadora Sônia, muito obrigada por ter me convidado. Eu estou aqui em nome da Comissão de Direitos e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Bem-Estar da Pessoa Idosa, que inclui mulheres, obviamente, né? E o mundo cada vez mais está avançando para uma... Eu digo, não está escrito em nenhum lugar, mas a gente está entrando praticamente num colapso de política pública pensada para a pessoa idosa. Isso é extremamente importante. Cumprimento a secretária Liange, que está muito bem representada pela Mariane, que vai falar daqui a pouco. A secretária, daqui a pouquinho, tem que sair, por isso ela não está à mesa. A doutora Viviane, que tem construído, junto com o nosso gabinete, políticas públicas incríveis, focadas em temas importantes, como também dos indígenas na nossa cidade. Mas, de qualquer forma, eu vejo que a gente não pode deixar com que algumas siglas se percam nos dias de hoje. Por exemplo, a sigla ODS e ESG. Duas siglas muito faladas ultimamente. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte do Impacto Global assinado durante o impacto da Cúpula Global das Nações Unidas, em 2015, e o Brasil se inclui nisso. São 17 objetivos ambiciosos, superconectados e desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. E promover também o crescimento sustentável global até 2030, que é logo depois de amanhã. Faz parte da ODS várias situações. Por exemplo, estimular ações relacionadas à saúde humana, redução das desigualdades sociais, ampliar o acesso a direitos, serviços básicos, como, por exemplo, a alimentação. Nessa temática sobre políticas públicas para as mulheres, que hoje nós debatemos aqui, não tem como desvincular assuntos como a erradicação da pobreza, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição da população, promovendo uma agricultura sustentável. Agora, outra sigla vem para complementar, que é a ESG, Environmental Social Governance, ou meio ambiente, meio social e a governança, que vem somando a agenda das ODS e reunindo políticas de meio ambiente, que é também de responsabilidade social, e a governança envolvendo pessoas e meio ambiente. O ESG é uma jornada de transformação dos negócios que envolve a construção de um mundo inclusivo, ético,
e ambientalmente sustentável que garanta a qualidade de vida para todos. Dessa forma, é necessário, nessa audiência pública, nessa reunião tão necessária, construirmos algo que possa levar uma vida saudável e bem-estar para todos, em todas as idades, garantindo educação inclusiva, promovendo a oportunidade de aprendizagem para todos. Em 2030, a gente vai ter o 5º país em número de idosos do mundo, que é o Brasil. Em 2050, o Brasil terá mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 0 a 14, ou seja, o futuro é dos idosos. Isso inclui mulheres idosas também, e políticas públicas, hoje, devem ser construídas que vão refletir no futuro, amanhã, 2030, 2050, que é amanhã. Por isso que a união de todos, executivo, legislativo, conselhos, sociedade civil organizada, empresas, todos nós devemos nos unir. Não há como não ter a atuação do mercado, das empresas, porque a qualidade de vida e o crescimento econômico também acontece por conta do crescimento econômico da inovação. Por isso é importante crescimento econômico sustentável, inclusivo, produtivo e um trabalho decente, digno para todos, para todas e também para as mulheres de todas as idades. Então, eu deixo aqui essa fala, puxando a sardinha para a minha comissão, que é a Comissão de Direitos, Defesas e Bem-Estar da Pessoa Idosa, para que a gente também foque nas mulheres 60 a mais. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu passo a palavra, então, para a Sueli, representando aqui o Conselho. 10 minutos para a sua exposição. Gente, eu vou ter que levantar, porque eu não sei falar sentada. Não, pode ser aqui. Pode ser aqui? Púlpito. Não, eu não vou apresentar, vou falar. Vai. Eu vou ali, só para não atrapalhar. Então, troca o microfone. Boa tarde a todas, todos e todes. Para nós, esse cumprimento, inclusive, é uma ação afirmativa e inclusiva, por isso que fazemos questão de colocar. Eu queria quebrar um pouco assim, o protocolo de como falamos, até para a gente poder pensar um pouco nesse momento que nós estamos vivenciando aqui. Primeiro, parabenizar a Câmara, no nome da professora Sônia, que é quem está coordenando a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, com a professora Flávia Cabral e também a vereadora Mara Bocaberta. Lu de Oliveira, que está aí à frente dessa discussão da pessoa idosa, que trouxe para a gente aqui, as nossas demais colegas, gestoras daqui, né, Liange, gestora, e saúde, enfim. Eu queria lembrar um pouquinho por que nós chegamos aqui nesse momento, né? Nós fizemos, até conversávamos com a Sônia no começo, de que nós fizemos uma reunião para a gente pensar ações conjuntas da política pública para as mulheres, né? Então, política pública para as mulheres não se pensa sozinha, enquanto Secretaria da Mulher, enquanto Conselho da Mulher, mas se pensa nessa transversalidade de gênero, é a transversalidade que se dá com relação a todas as políticas públicas, né? Principalmente essas políticas que estão presentes aqui, saúde, assistência, a educação, que para nós é fundamental na discussão da política para as mulheres. Então, quando nós pensamos, e assim, trabalhar em conjunto é um desafio também que a gente tem, né, de realizar ações conjuntas, porque a gente, via de regra, está nos nossos quadradinhos, né? Isso vale para todas nós, todas que estamos aqui, todos e todas.
a gente pensa as nossas políticas, a gente tem os nossos desafios dentro dos nossos espaços institucionais, então é difícil trabalhar em conjunto. E nós estamos aprendendo, né? E, assim, quando essa é a terceira reunião que a gente faz, e a gente aqui está avaliando, inclusive, né, esse formato. Por quê? Porque a gente quer trazer, e eu falo em nome do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, então eu falo em nome do controle social. O controle social, ele é fundamental na discussão da política pública. E aqui nós estamos representadas, né, por gestores, gestoras, nós estamos representados, então, pelo executivo, né, que representa o papel do executivo, da secretaria e do prefeito, né, ou como a gestão municipal se exerce esse trabalho. Nós temos o legislativo, né, teríamos que ter, talvez, o judiciário presente, porque, né, fica faltando uma perna aí para a gente discutir, porque, por exemplo, vamos discutir violência, nós vamos precisar do juizado, né, porque envolve necessariamente o Ministério Público, o Judiciário e tudo mais. Então, o nosso grande desafio é pensar ações que possam realmente se aproximar da comunidade, dos locais, dos territórios onde a gente está visitando. Então, por exemplo, Zona Leste, que nós estamos aqui, né, a gente tem um público, né, até acho que não estamos tão em pouca gente, temos até um número razoável aqui, né, porque hoje em dia é difícil mesmo lotar auditório, né, não sendo show, talk show, é mais complicado. Mas a população mesmo, a população que, no nosso caso, são as mulheres periféricas, as mulheres de baixa renda, né, as mulheres negras, que a gente sempre tem a presença da Fátima Beral, da gestora, que traz essa questão, as mulheres idosas, as mulheres com deficiência, né, enfim, nós temos um rol aí de mulheres. É a diversidade dessas mulheres que a política pública tem que contemplar. E nós temos aqui papéis diferenciados, mas temos um mesmo foco, né? O nosso foco é o direito das mulheres. Mas, de que forma que a gente pode exercer as políticas de uma forma transversal e que, de fato, se aproxime às reais necessidades que a população tem? Então, a gente precisa também se desafiar para ver de que forma poderemos trazer mais mulheres para vir conversar aqui com a gente. Por quê? Porque esse é um espaço onde nós vamos colocar os serviços à disposição, a rede de proteção, né, que é o que as gestoras vão falar aqui. Nós vamos falar de projetos de lei. Então, nós vamos falar da rede de proteção e dos direitos das mulheres. Então, é importante que a gente traga as mulheres. E esse também é um desafio que eu coloco, que é para todas que estamos aqui, né? Vou generalizar nas mulheres. Então, é um desafio que nós ainda temos a vencer. Então, eu me coloco nesse desafio. Uma das coisas que, quando a gente assumiu a gestão, no meio do ano passado, quando eu assumi a presidência, uma das questões que nós colocamos nós até chamamos de conselho vai à rua. Porque, assim, um conselho, uma gestão, um gabinete, não pode ficar só no gabinete, tem que ir para a rua. Porque a gente quer dizer assim, tem que ir lá, ouvir quais são as demandas, né? E a população traz para a gente, em todos os momentos, as suas demandas. Às vezes, a gente ainda não conseguiu ouvir. Às vezes, a gente não entendeu o que ela está pedindo, o que ela está sugerindo, o que ela está propondo, né? Ou que ela está denunciando da ausência ou da violação de direito, da ausência de serviços, né? Então, Londrina, eu penso que tem vários desafios ainda para a gente vencer com relação a essa questão. Mas, por outro lado, também, Londrina é uma cidade que tem muitas possibilidades, porque realmente a gente consegue fazer, né, com dificuldades, talvez ainda aprendendo e vamos melhorar as próximas, mas a gente ainda consegue desenvolver uma ação conjunta. Existe um diálogo entre as políticas, existe um diálogo com a gestão, né, e os nossos papéis que são diferenciados. Por quê? Porque, assim, o legislativo, ele tem um papel de fiscalização, assim como o conselho, de proposição, mas de fiscalização, inclusive, da gestão e dos serviços, e do que é oferecido para a população. Então,
E a gente também diferenciar, que eu percebo que às vezes ainda a gente se confunde um pouco nisso, o que realmente são políticas públicas. Então, existem alguns organismos, entidades da organização da sociedade civil, que elas são fundamentais na proposição, no aglutinamento de mulheres, nas suas pautas, né? A gente vai ter aqui o Instituto Luna, Mulheres do Brasil e outras que eu talvez esqueça, outros grupos de mulheres que são importantes. Mas quem, de fato, executa a política pública é o órgão gestor. Ele é o executor da política pública, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, se as coisas não vão bem, sinto muito, gestoras e gestores, mas é ali que a gente tem que bater, nessa porta, né? Porque é dali que a gente vai tirar realmente os encaminhamentos. E o papel do conselho, ele é um papel de controle social. Ele é consultivo, ele é dialógico, ele está presente, mas, acima de tudo, nós somos, hoje, um espaço de denúncias, né, onde as pessoas nos procuram, e a Câmara é igualzinha, né, muito mais até do que as gestoras, é onde as mulheres, né, a população, nos procura para dizer, olha, eu tinha lá o papel da laqueadura, mas o HU não fez a laqueadura. Atendemos um caso essa semana, assim, olha, tal questão foi desse jeito, olha, a violência aconteceu assim, mas o homem saiu, não deu certo. Ou seja, né, nós temos esse papel de capturar denúncias. Por que, na verdade, denúncia, gente? Porque o direito das mulheres é violado todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Então, quando a gente entende, e isso também não é um processo fácil, né, porque eu estou na política para as mulheres já há 30 anos, então não é uma coisa muito fácil, mas a gente tem que entender realmente que a gente vive uma sociedade em desigualdade de gênero, onde as mulheres, infelizmente, passam por esses percalços todos, né, e custam até as suas vidas, que é o que a gente, infelizmente, assiste, né, com tantos feminicídios. Então, passa por aí, né, que a gente tem um papel de estar aqui representando outras mulheres que não podem estar aqui nesse momento e que nem chegam até aqui, como a gente comentava hoje. Se a gente for pensar essa região aqui, né, é uma região bem periférica. Então, assim, que população chega até aqui? É difícil, até para entrar num espaço como esse, né? Então, esse é o nosso desafio. E o nosso desafio como controle social, né, para a gente poder pensar um pouco de que forma nós podemos realmente nos aproximarmos das reais necessidades que as mulheres têm e contribuir para que os direitos sejam garantidos, né, e brigar por isso todos os dias, porque eu tenho certeza que quem trabalha diretamente, né, com a política sabe que a gente enfrenta, não é um leão, né, milhões de leões por dia para que a gente possa dar conta, minimamente, da garantia dos direitos das mulheres, né? Então, eu acho que estar num momento como esse, ele é fundamental. Eu fico feliz de ter, né, a Sônia ter proposto essa ação e a gente ter discutido e somado nessa ação, e porque, de fato, nós não vamos conseguir fazer nenhuma ação que venha de encontro a essas necessidades se a gente não se juntar, né? E se juntar de uma forma dialógica, de uma forma crítica, entendendo que fazemos política para as mulheres e temos que fazer nesta perspectiva que eu falei, a perspectiva de gênero, porque essa faz toda a diferença. Porque eu vou dar só um exemplo. Se a gente, na saúde, a violência obstétrica, que a gente falava agora há pouco, se a gente olha de um jeito como a sociedade ainda vê, que julga a mulher, né, que desqualifica a mulher, num momento desse, por exemplo, a gente vai estar agindo contra o direito das mulheres, vai estar violando esse direito. Mas se a gente entender que essa mulher, ela já está num momento de vulnerabilidade, ela tem uma fragilidade, e eu não vou ficar ainda tirando sarro dela naquele momento, porque
Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais que fazem isso. Então, essa faz toda a diferença do olhar. O primeiro olhar, não julgue a partir dos seus valores, né? Não adianta você querer entender uma mulher que é indígena, porque você não é indígena, você não sabe qual é a cultura e como ela se desenvolve. Você ainda não sabe, eu ainda não sei também o que é ser pessoa idosa, estou quase, mas ainda não sei. Então, assim, a gente precisa ouvir as pessoas que realmente representam os seus segmentos e que realmente traz a sua voz. Às vezes as pessoas falam assim, temos que dar voz. Nós não precisamos dar voz, as pessoas já têm voz. A gente precisa ouvir essa voz. É diferente, né? Então, esse é o desafio e o convite que eu faço para todo mundo que está aqui, para a gente poder pensar essa política de uma forma realmente mais inclusiva, que garanta realmente os direitos das mulheres, que tragam todas as mulheres, na sua diversidade. E nós não tratamos de política para as mulheres pensando só algumas mulheres. Nós temos que pensar todas as mulheres. Esqueci de falar, inclusive, da mulher trans. Temos que incluir na nossa política, temos que achar caminhos para trazer as mulheres trans, né? Então, esse é o grande desafio. E eu deixo esse desafio para mim, né, neste lugar que eu estou da política, e para todo mundo que está aqui. Nós somos as autoridades, nesse momento, que representamos a política. Então, olha lá nosso compromisso e nosso desafio. Ok? Muito obrigada, gente. Obrigada, Sueli. A Sueli sempre trazendo muitas contribuições, mas eu deixo quebrar um pouquinho o protocolo e dizer assim, esse momento, como eu comentei antes, tem sido muito importante. Cada lugar que eu vou, cada lugar eu vejo coisas diferentes e vejo sempre que são todas somadas a essas grandes ações que têm sido feitas, pequenas ou grandes, mas que têm sido feitas e que a gente vai vendo nessa amplitude respostas muito positivas. Outro dia, eu estava num lugar, vi lá um folder, né, cuidando da saúde, prevenção contra o câncer de mama. A gente pensa que é uma coisa tão simples, mas alguém debruçou para fazer, né? Alguém, o pessoal lá do design debruçou, outros tiveram as ideias, e aqui estão muitas orientações. E as pessoas pensam que não, mas eu vou colocar aqui só alguns que eu fui pegando, falar, já, realmente nós temos que falar sobre isso. Conheço o serviço da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Às vezes a pessoa passa batido, mas conheça, aqui estão várias orientações, falando, quando você precisar, mulher, ligue no 153, ligue no 190. Então, a gente tem lá a Guarda Municipal, a Lei Maria da Penha, o Centro de Referência à Mulher, a Casa Abrigo, a Casa Canto de Dália, não é? Nós temos o Centro de Oficina para as Mulheres, coisa maravilhosa, e empreendedorismo, né, para as mulheres, tem os telefones, tem os endereços, então a gente tem as opções de busca, e cada lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu tenho levado vários. Ó, você não está sozinho, você não está sozinha, nós temos aqui o Para Sempre Luna, o Instituto, né, que honra, não é qualquer lugar que tem isso. Então, Londrina está de parabéns, nós temos crescido, ó, juntos somos mais fortes. Veja, eu fico muito contente quando eu vejo, são oportunidades, a informar para proteger. Nós temos o violentômetro, olha, não é qualquer cidade que tem isso, não. O que significa? São informações que foram trazidas a partir de mulheres, de homens, de grupos de pessoas que se reuniram e estudaram, definiram, vamos fazer isso, e nós temos feito. Né? Nós temos feito, outras fizeram, nós temos uma somatória aqui de todo tipo de violência. Ó, violência doméstica e familiar, violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse aqui é do TJ Paraná. TJ Paraná. Olha que coisa maravilhosa, gente. Aqui nós temos uma série de orientações. E quando nós vamos à periferia, nós vamos no centro da cidade, nós vamos em qualquer lugar, nos hospitais, nos mercados. Eu tenho distribuído o que eu tenho de material, é nossa função também. Nós estamos levando mais informações. Então, assim, o NUMAP, olha o trabalho que o NUMAP tem feito, fantástico, e a gente tem essas parcerias, não é? O violentômetro, o NUMAP. Eu fiquei coletando ali
Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, é para todos. Quantas mulheres a gente vê hoje na PEL envolvidas com a questão das drogas? Né? Mas nós levamos informação, e as informações, muitas vezes, estão tão próximas de nós. O NEDIGE, é um trabalho fantástico que a UEL tem feito, né? Os núcleos que têm sido feitos na UEL. Projeto Rotary, Rotary Rosa. Eu deixei só alguns exemplares, porque os outros eu tenho distribuído, nós temos na nossa sala, né, Alessandra? A Alessandra, nossa assessora, aqui está o Guilherme, o Olavo, a Poliana, todos aí, nossos assessores, os assessores da professora Flávia Cabral, assessoras da vereadora Mara Bocaberti, todas vereadoras. Todo o material tem sido distribuído, o material, quando nós temos, tem sido distribuído, quando nós recebemos, ou vamos buscar. E olha que projeto bacana da Polícia Civil do Paraná. Olha a frase, gente, estamos aqui, pode entrar. Estamos aqui, pode entrar. O que significa? É um acolhimento. E nós temos tido esse trabalho de acolhimento. E tem a cartilha também, nós temos a cartilha de violência contra as mulheres. Gente, eu tenho assim, ficado encantada de ver o trabalho que tem sido feito pelos grupos. E cada folder, cada flyer que eu pego, eu falo, aqui tem gente que pensa na mulher. Aqui tem gente que quer diminuir, minimizar a violência contra a mulher. E isso é bom. Né? Eu vejo esse grupo aqui, quando a gente estamos aqui, num grupo seleto. Vou dizer, o grupo seleto. Estamos aqui com um grupo seleto, que está pensando nessa situação. Quando eu vejo a Sueli, gostaria de agradecer a Sueli, a Patrícia, a Adriana, a Priscila, né? A gente está aqui, a nossa vereadora, querida vereadora Lu. Então, tenho que agradecer a Mariane. Olha que bacana, né? São pessoas... A nossa secretária, que está aqui, a Liange. Obrigada, Liange, por estar aqui conosco. A Liange tem sido fantástica nos trabalhos que ela tem desenvolvido na secretaria e levado para outros órgãos também, a força que essa mulher tem, que outras mulheres têm. E vou dizer, Lu, você me representa. Eu estou na classe dos idosos. Com muito orgulho, com muito orgulho. Muito orgulho. E aproveitar também para agradecer a presença da Edivane. A Edivane sempre está participando. Oi, Edivane, abraço. Edivane representando a professora Flávia Cabral. A Nádia também, a Nádia Moura, querida, representando a Luísa Canziani. E a gente tem que dizer assim, gente, são momentos especiais. Especiais, né, Laura? A Laura veio ali nos assistir também. Bacana, Terezinha. Agradecer a todos e dizer, olha, que honra que eu tenho de participar desse momento. Desculpa, gente, quebrei o protocolo, era para a sequência ser assim. Agora, então, vou convidar a Mariane, para trazer, Mariane, nesse momento, então, uns 10 minutos para você trazer a sua apresentação. Neste ato, ela está representando a secretária nossa municipal de Políticas para as Mulheres, a Liange Fernandes Dói Fernandes, eu sempre inverso, Dói Fernandes. Fique à vontade, Mariana. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa em nome da vereadora professora Sônia, vereadora Lu. Eu confesso que estou um pouco mais nervosa do que o normal, né? Está aqui representando a secretária, e a secretária está aqui me assistindo. Eu acho que é a primeira vez que ela me ouve falando sobre o serviço, então... Ai, meu Deus, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês, então. A Sueli falou bastante, né? Eu, além de assessora da Secretaria da Mulher, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal, né? Estou ali lado a lado com a Sueli sempre, e a Sueli também sempre lado a lado com a Secretaria, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês os serviços que nós temos no município, vinculados à Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, né? E pegando o gancho que a vereadora Lu falou sobre o direito da pessoa idosa, nós também temos esse olhar, né? Porque a violência acontece também com as mulheres idosas. E no serviço, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, mais conhecido como CAM, que já existe aqui no município de Londrina há 30 anos, nós atendemos mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Mulheres acima de 18 anos, e então nós atendemos as idosas,
e quão crescente é os números de violência doméstica contra as idosas e, muitas vezes, cometida pelos seus filhos, pelos seus netos. E daí nós ficamos ali trabalhando com elas a dificuldade que é, muitas vezes, de denunciar o seu próprio filho, seu próprio neto, né? Então, além do CAM, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres tem a Casa Abrigo Canto de Dália, que a vereadora Sônia também comentou. É um abrigo sigiloso, onde tem guarda municipal 24 horas, que acolhe aquelas mulheres em situação de violência doméstica também, que estejam correndo risco de morte, aquelas ameaças, né? Então, essas mulheres elas podem ir para o abrigo com os seus filhos menores de 18 anos, aguardar ali as medidas protetivas, né? Muitas vezes, o trabalho que é feito dentro desse abrigo reestabelece vínculos com as famílias, porque nós sabemos que, muitas vezes, por causa da violência doméstica, os vínculos familiares daquela mulher são rompidos, né? E elas se veem sozinhas. Então, a equipe do abrigo faz também esse trabalho de ter os vínculos restaurados com essas mulheres, né? E esses dois serviços, que é o CAM e a Casa Abrigo Canto de Dália, elas estão vinculadas à Diretoria de Atendimento Especializado à Mulher, tá? Mas tem muita gente que conhece a Secretaria da Mulher apenas pelo CAM, apenas pelo abrigo. Porém, nós temos também a Diretoria de Empreendedorismo e Ações Educativas. E dentro dessa diretoria tem o COM, que é o Centro de Oficina para as Mulheres, tá? Lá nós atendemos e trabalhamos com as mulheres que, tirando daí esse lado da violência, então, mulheres acima de 18 anos, que queiram se especializar, que queiram voltar aos estudos, que queiram fazer uma capacitação, nós temos o COM, que fica no endereço do gabinete, que é ali próximo à Avenida Higienópolis, com a Madre, a Rua Valparaíso, não tem número, mas naqueles folders ali tem tudo certinho, essas informações. E o COM, então, ele trabalha com a questão de informação, com a questão de formação, oficinas, capacitações. Todas terça e quinta tem cursos, todos os dias tem curso, tá? E naquele folder que tem ali, tem um QR Code, tem um número de WhatsApp do COM, para que essas mulheres possam se inscrever e possam receber as listas dos cursos. Temos parceria com o SESC, Senai, com a Secretaria do Trabalho, tá? E, além de tudo isso, recentemente inaugurou a Sala da Mulher Empreendedora, né, que é mais uma conquista aqui para Londrina. Então, a mulher que está começando ali, que quer abrir o seu próprio negócio, que quer abrir seu CNPJ, tem toda a estrutura, tem toda a assessoria de como fazer, como iniciar. E a vereadora Sônia também comentou sobre o Outubro Rosa. Eu gostaria de falar para vocês sobre os projetos que foram desenvolvidos esse mês pela Secretaria, vinculada ao COM. Então, nós tivemos um projeto das almofadas do coração, que depois que eu fui ler para saber o que é, né? O que é essa almofada? Ela é feita em formato de coração, tá? E ela é utilizada para as mulheres que precisaram retirar a mama, estão fazendo o tratamento ali de câncer de mama, para ter um conforto maior, né? Então, no COM nós fizemos esse projeto de fazer as almofadas, e elas foram entregues para a instituição Toque de Amor. Nós também fizemos, e estamos fazendo ainda, a arrecadação de itens: água mineral ou água de coco, gelatina e bolacha, água e sal. Para quê? Para fazer a doação para as instituições KPC e Toque de Amor.
essas duas instituições, elas acolhem, recebem e acompanham as mulheres e suas famílias que estão fazendo o tratamento de câncer, né? Então, esses alimentos, muitas vezes, fazem parte da dieta da mulher que está fazendo o tratamento naquele dia ali de químio e etc. Então, nós estamos também fazendo essa arrecadação e vai ser feita a doação no final desse mês, né? Já está sendo feito, assim? Dia 10 de outubro, de novembro. A nossa rede, só para finalizar, que eu acho que o tempo está acabando, em Londrina, então, nós temos uma rede de enfrentamento que tem mais de 10 anos. É a secretaria, é todos os conselhos. Londrina é uma cidade privilegiada, sim, quanto ao enfrentamento e o combate à violência doméstica contra a mulher. Temos delegacia da mulher, temos 2 juizados, né, especializados de violência doméstica, 2 promotorias, e toda a estrutura aí municipal que atende essas mulheres. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade e a iniciativa também da comissão, porque trazer informações, mesmo que aqui hoje, igual a Sueli falou, talvez o público da região não esteja aqui em peso, mas vocês vão poder também aprender um pouquinho com o que a gente está falando e repassar essas informações para quando alguém for perguntar algo nesse sentido para vocês. Agradeço mais uma vez e nos colocamos sempre à disposição. Obrigada. Mariane, nós que temos que agradecer, viu? Muito obrigada pela sua fala. E agora eu convido para a sua exposição, por 10 minutos também, a diretora de Proteção Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura de Londrina, Adriana Aparecida Santos. Bom, tentar falar sentada. Boa tarde, a todas, todos e todes. Quero dizer que todo espaço que seja criado para que a gente possa debater política pública, ele é fundamental. Nós precisamos cada vez mais ampliar esses espaços e, de fato, chegar ou alcançar, de fato, mais mulheres, mais famílias, mais pessoas ou a população londrinense, para que, de fato, eles conheçam quais são os seus direitos, quais são as ofertas que nós temos. E a política de assistência social, muitas vezes, ela é conhecida pela via dos seus benefícios e não pela via dos seus serviços, né? Então, a ideia aqui é começar pelos serviços. Primeiro, eu quero dizer que nós temos, dentro da política de assistência social, a função de assegurar 3 seguranças sociais básicas. A primeira é a acolhida, né? Acolhida na medida em que é reconhecer as necessidades das pessoas e garantir o acesso à informação. A convivência familiar e comunitária, né? Outra segurança e uma segurança fundamental, que é a convivência, e a terceira segurança, que é a do apoio, do auxílio à sobrevivência, né? Então, acolhida, convivência familiar e comunitária e apoio à sobrevivência. Eu vou dar um enfoque aqui à segurança da convivência familiar e comunitária, porque é através dela, ou a partir dela, que nós organizamos os serviços da política de assistência social. E essa política é organizada por 3 níveis, né? A proteção social básica, da qual eu faço parte. Neste momento, eu respondo pela Diretoria de Proteção Social Básica, e essa diretoria, ela tem como equipamento ou serviço de referência as unidades de CRAS,
né? Então, as unidades de CRAS que estão localizadas nos diversos territórios de Londrina, nós temos 10 unidades de CRAS, hoje com equipes compostas aí por assistentes sociais, psicólogos, por educadores, através de uma parceria com uma organização da sociedade civil, com a EPESMEL, né? Além dos técnicos de gestão pública. São esses os profissionais que atuam nessas unidades. E as unidades de CRAS, no campo da convivência familiar e comunitária, têm um papel central ao trabalhar o direito ou os direitos das mulheres, né? E aí, direito que passa pelo acesso a benefício, passa pelo acesso a espaços coletivos. Quando a gente pensa nas mulheres, principalmente as mulheres em maior desproteção social, que se encontram na periferia da cidade, nas ocupações, né? O dia a dia dessas mulheres, de cuidado familiar, de lida diária pela sobrevivência, né? São mulheres que gastam mais horas em busca de sobrevivência, em busca de garantir ali acessos básicos para a sua família, do que horas gastas para o lazer, para o autocuidado, para cuidar da própria saúde, né? Então, são com essas mulheres que nós atuamos. E aí, garantir espaços onde elas possam discutir sobre seus direitos, tratar de relações de cuidados familiares, trabalhar a perspectiva da igualdade no cuidado familiar. Esse ainda é um grande desafio que está posto aí, né? Culturalmente, as relações desiguais de gênero colocam a mulher como a cuidadora, responsável, e as mulheres, quanto mais a desigualdade de classe, quanto mais em situação de pobreza, menos informação ela tem sobre a perspectiva de trabalhar também o cuidado familiar do ponto de vista da igualdade. Então, quando eu falo que hoje essa proteção social básica pela via da convivência familiar e comunitária, ela é fundamental, né? Porque trabalha as relações familiares, mas também trabalha o campo político, né? Que é o campo do direito, ou da afirmação do direito e de quais direitos as mulheres têm. Nós temos um programa, e aí eu convido vocês a conhecerem nos CRAS, nós implantamos no ano passado, que se chama Movimenta CRAS. Né? Movimenta CRAS, o que é o Movimenta CRAS? Atividades educativas ou socioeducativas, prioritariamente com mulheres, mas não exclusivamente, em atividades coletivas que acontecem tanto dentro das unidades de CRAS, quanto em toda a comunidade. Porque é importante ter o CRAS, mas também é importante ter o pé no chão lá na comunidade, né? De fato, estar lá. E quando eu falo estar lá, é estar lá na ocupação Flores do Campo, dialogando com as mulheres, né? Com as mulheres que são migrantes, com as mulheres que passaram por uma trajetória difícil para chegar até aqui e agora precisam de proteção. É estar lá no Cristal, né, lá na região sul, na ocupação do Cristal, no Aparecidinha, nos bairros onde a desproteção ela mostra a sua cara de forma muito mais cruel. E este programa ele tem tido aí a possibilidade de garantir para essas mulheres o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito à atividade ocupacional, e através dessas atividades nós vamos dialogando, né? E é no diálogo
que nós vamos ampliando o universo informacional dessas mulheres, né, enriquecendo ou trazendo aí muito mais condição para que ela se entenda aí dentro da sociedade na busca pela igualdade. Essa não é uma tarefa fácil, né? Porque nós temos aí essa discussão, ela também ela é de desigualdade de gênero, ela é de desigualdade de classe, ela é de desigualdade de raça, né? Então, as mulheres pretas são as mulheres que sofrem mais violência, que sofrem mais a desigualdade, que têm menos oportunidades no mercado de trabalho, e essas mulheres que são as prioritárias, né? E nós precisamos entender isso e fazer ou desenvolver serviços, programas e projetos que afirmem isso. Para além do CRAS, os CRAS, como está na minha diretoria, vocês perceberam que eu estou dando ênfase, né? Puxando sardinha para o meu lado. Mas ainda nós temos, dentro desta diretoria, um setor que é de inclusão produtiva, ou uma gerência de inclusão produtiva, que trabalha em parceria com entidades, né, ou com organizações da sociedade civil, tanto ações de qualificação profissional, quanto ações de economia solidária. É uma perspectiva da economia solidária a partir de grupos de produção e comercialização. 90% dos grupos são compostos por mulheres, aí por mulheres que atuam na área da alimentação, na área da beleza, na área da prestação de serviços, né? Nós acabamos, inclusive, de inaugurar recentemente, lá na Prefeitura de Londrina, o que a gente está chamando de Cantina Pé Vermelho, né? Que são um grupo de mulheres. Nós temos um homem no grupo, mas são todas, quase todas mulheres, e estão tocando aquela cantina, e é um grupo de economia solidária, né, que nasce a partir de pessoas que são qualificadas a partir da inclusão produtiva. Nós trabalhamos os princípios da economia solidária e hoje esse grupo está tocando uma cantina aí que tem sido o nosso grande desafio. Mas a ideia é essa, incluir mulheres, né, pela via da qualificação, pela via da inserção no mercado de trabalho, pela via do empreendedorismo em articulação com a Secretaria de Política para as Mulheres. Para além desse, nós temos um outro importante serviço, que é o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, tanto para famílias com pessoas idosas, que têm algum grau de dependência, quanto para pessoas com deficiência. Então, são equipes que atendem no domicílio essas famílias, compostas por assistente social ou psicólogo, né, numa lógica de visitar, entender quais são as demandas dessa família, para articular aí os direitos, os cuidados necessários. E nós temos, dentro deste serviço, identificado um grande desafio, que é esse que a Lu coloca, da necessidade de pensar política de cuidados, né? Nós precisamos pensar e construir políticas de cuidados para desonerar mulheres cuidadoras. Mulheres cuidadoras que muitas vezes adoecem e morrem antes das pessoas que elas cuidam, dada a sobrecarga de trabalho que elas têm. Para além dos serviços de proteção social básica, nós temos também serviços de proteção social especial de média complexidade. Nós temos que são aí os CREAs, que atuam
com situação de violência contra criança e adolescente, contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então, com famílias que têm alguma situação de violação de direitos. Ainda na média complexidade, nós temos o Centro POP, né? Que é o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua. E parte da população de rua também em situação de rua, também é composta por mulheres, né? E aí o Centro POP tem o desafio de lidar com pessoas que tiveram fragilidades ou rompimentos de vínculos e que estão, neste momento, na rua. Claro que a situação de rua não pode ser vista de forma isolada, ela é multifatorial, né? Nós vamos ter o rompimento, a fragilidade de vínculos, nós vamos ter fatores como transtorno mental, como a dependência química, né? O uso de álcool ou outras drogas. Todos esses são fatores que agravam a condição de ruptura de vínculo familiar e mesmo comunitária. E aí o Centro POP tem um grande desafio, que é enfrentar de forma articulada com as demais políticas públicas a situação de rua. Porque também nós não podemos pensar que este serviço sozinho ele responde, né? Eu sei que a comunidade às vezes fala, não, nós não queremos ver pessoas em situação de rua, né? Nós entendemos, nós também não queremos que as pessoas estejam com tantas rupturas familiares, comunitárias, de inserção no mercado de trabalho, mas essas pessoas precisam de um atendimento intersetorial, articulado, persistente, para que, de fato, se reconstruam projetos de vida. Porque é isso, né? Nós temos que reconstruir, a lógica é a reconstrução do projeto de vida. E isso passa por tratamento de drogadição, isso passa por atendimento em saúde mental, isso passa pelo acesso à moradia, isso passa por atendimentos das várias áreas. E, por fim, a alta complexidade, né? Que quanto mais estrutura nós tivermos na proteção social básica e na proteção social de média complexidade, nós vamos demandar menos alta complexidade, que são os acolhimentos institucionais. Nós temos acolhimento institucional para criança e adolescente, mas também temos o serviço de família acolhedora, né? Então, são duas modalidades de atendimento de criança e adolescente. A família acolhedora é uma modalidade em que famílias cadastradas e habilitadas acolhem crianças que, se não tivesse este serviço, elas iriam para acolhimento institucional. E a nossa lógica, ou o nosso grande desafio é inverter. Chegar a ter mais crianças em família acolhedora do que crianças e adolescentes em abrigo institucional, né? Ainda não chegamos nisso, ainda temos que caminhar muito, mas essa precisa ser um norte, né? Para além do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, nós temos também acolhimento institucional para pessoa adulta, inclusive nós temos acolhimento para mulheres e mulheres trans, né, que era uma demanda já de muito tempo, garantir que o atendimento em acolhimento institucional não fosse feito também para mulheres trans, né? Temos república, e aí república para mulheres, que a gente chama de república moderada, que é para aquelas mulheres que já passaram, estavam em situação de rua,
foram para um acolhimento institucional e estão começando um projeto de vida independente, mas ainda precisam estar apoiadas pela política de assistência social. De forma geral, enquanto serviços, programas, projetos são esses, mas nós temos também, e eu deveria ter começado minha fala falando qual que era o universo de famílias da política de assistência social, né? Nós temos, hoje, no cadastro único, cadastro único é o cadastro utilizado para as famílias acessarem programas do governo federal, estadual e municipal, né? Nós temos 76 mil famílias, que correspondem a 176 mil pessoas. Isso equivale a 1/3 aproximado de famílias aí dentro do cadastro único e público potencial da política de assistência social, né, que ora usa os serviços, os programas e projetos, ora usam os benefícios. E os benefícios que nós temos são o Bolsa Família, né, que é do governo federal, Cartão Comida Boa, do governo estadual. No município, nós temos o Programa Municipal de Transferência de Renda, um benefício de transferência de renda municipal, e nós temos 2 benefícios que a gente chama de eventuais, né, que são o benefício pela via do cartão, é um cartão alimentação que as pessoas recebem para poder usar no mercado ou nos mercados que são credenciados, e nós temos o depósito em conta bancária, né? Então, se a necessidade daquela família não for para mercado, para aquisição de gêneros de primeira necessidade, for para outra demanda, como pagar uma conta, complementar um aluguel, alguma coisa que seja para complementar uma necessidade, via conta bancária. Esse é mais ou menos o rol de ofertas, predominantemente com enfoque nas mulheres, né? Aí mulheres que, de fato, quando a gente fala que a política de assistência social precisa crescer, e a forma dela crescer também é pela via do orçamento, é porque o universo que ela atende, o a quem dela necessitar, é muita gente, né? Então, de fato, enfrentar desigualdade social é pela via do orçamento público. Acho que era isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Eu vou passar, então, a palavra para a Priscila, para finalizar, então, essa conversa aqui na mesa, trazendo essas informações que são bastante importantes. Então, a Priscila é coordenadora de saúde da mulher da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Londrina. Então, a Priscila Alexandra Comira. Obrigada, Sônia. Boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, do nosso secretário Felipe Machado, cumprimento a todos e a nossa mesa. E agradecer, né, a vereadora Sônia pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, em mais uma reunião, trazendo um pouquinho de informação para a nossa comunidade, para essa comissão que é tão importante, principalmente no que diz respeito ao cuidado com as nossas mulheres. E queria aproveitar, né, até vendo a Adriana falar, a gente percebe o quanto uma política perpassa na outra, né? A Mari, a Lu falando, a Sueli, o quanto a gente precisa trabalhar de forma integrada, né? O quanto o trabalho em rede é importante. Quando você fala em trabalho, né, igual a cantina lá
tocada pela equipe da Economia Solidária, né, por essas mulheres. Isso traz saúde, repercute em saúde, saúde mental, na possibilidade dessa mulher ter acesso à alimentação, né, ter a possibilidade de buscar cuidados. Então, tudo isso faz diferença na vida dessas pessoas. Então, a gente depende, uma secretaria depende da outra, uma política depende da outra. No enfrentamento à violência, então, nem se fala, né, Sueli, o quanto, né, a gente precisa ser parceiro, precisa estar dialogando assim frequentemente, né? Eu até trouxe aqui uma informação, né, no mês de setembro, a Secretaria de Política para as Mulheres foi parceira nossa, né? A Mari, inclusive, esteve presente conosco nas 2 turmas que nós fizemos de capacitação para os agentes comunitários de saúde em relação às diferentes formas de violência contra a mulher. Então, violência sexual, patrimonial, de gênero. A gente trouxe um pouquinho da importância para esses profissionais reconhecerem no território os diferentes tipos de violência que essa mulher sofre e qual a nossa rede de proteção, qual a nossa rede de cuidados para essas mulheres. Então, assim, foi fantástico, fundamental essa parceria com a Secretaria da Mulher para trazer um pouquinho de informação. Porque, para a gente, enquanto saúde, chega uma mulher vítima de violência, a gente vai atender, vai cuidar daquela dor, daquela ferida, vai preencher ficha de notificação, mas não está baseado só nisso. Ela precisa de muito mais cuidado, né? Ela precisa de segurança, ela precisa de apoio jurídico, muitas vezes ela precisa de um abrigo, apoio psicológico. Então, assim, são muitas situações complexas que precisam ser acompanhadas e essa mulher precisa de suporte, né? Nem sempre essa mulher, às vezes, aceita a ajuda de primeira, né, que é o encaminhamento de primeira, mas a gente precisa empoderar essa mulher, trazer conhecimento para essa mulher, para que ela também saiba quais serviços o município dispõe para apoiar ela nesse rompimento, né, desse ciclo de violência que a gente não sabe, né? Envolve uma série de fatores que, às vezes, impedem mesmo ela de desistir, às vezes, de sair de casa, tem a questão dos filhos, né? Então, são vários fatores envolvidos. E também a vereadora Sônia falou muito, né, do Outubro Rosa, né, da importância dessa mulher se cuidar. E eu acho que é papel nosso, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né, enquanto sociedade, apoiar essa mulher na busca pelo cuidado, né, incentivar essa mulher a buscar o serviço de saúde. A gente tem, eu falo, né, assim, brinco, agora a gente passou 2 anos de pandemia, né, e agora a gente está catando os cacos desse período de isolamento. Então, assim, a gente percebeu um número bastante significativo, né, de aumento de câncer de mama, de colo uterino, por mulheres que fazem muitos anos que não buscam assistência. Então, assim, não são só esses 2 anos de pandemia que tiveram essa repercussão, mas já existe um tabu, né, por parte das mulheres em fazerem esses exames. Elas têm medo, têm vergonha, às vezes acham, eu não estou sentindo nada, por que eu vou atrás, né? Vou ficar procurando pelo em ovo, né? Às vezes elas falam, não tem por que eu procurar. Tem, porque o objetivo é diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno. Então, toda vez que a gente pega um câncer de mama ou de colo de útero em fase inicial, a taxa de cura é quase 100%, né? Beira os 95%. Então, a gente pode proporcionar mais qualidade de vida para essa mulher, né, mais cuidado, intervenções menos agressivas quando a gente faz um diagnóstico precoce. E é muito importante a gente incentivar esse cuidado. Nós, na secretaria, agora, inclusive amanhã, né, dia 28/10, a gente vai ter 10 unidades abertas, das 8 da manhã às 5 da tarde. O agendamento foi pelo site da prefeitura, né, para proporcionar também que ela agende onde for mais próximo por essa mulher, onde for mais pertinente ela buscar o atendimento. Então, ela poderia fazer esse agendamento em qualquer uma das regiões, mas, de qualquer forma, aquela que não for amanhã, essas ações elas se estendem durante o ano todo, né? De janeiro a janeiro, a gente tem coleta de preventivo, tem oferta de mamografia, tem avaliação das mamas, né, por profissional qualificado. Então, essa mulher não pode deixar de se cuidar. E eu aproveito para reforçar o quanto é importante o nosso papel nesse incentivo, porque, historicamente, a gente faz campanha todos os anos e, normalmente, a gente beira os 50% de faltosas. As agendas lotam,
mas no dia mesmo do exame, mesmo com confirmação prévia, essas mulheres faltam. Por que acontece a falta? É uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa descobrir. Será que é o nosso horário que não está sendo adequado? Será que é o prestador, o empregador que não está liberando essa mulher para buscar o atendimento? Né? A gente tem algumas situações que a empresa, às vezes, não aceita o atestado ou a declaração, ou, às vezes, até aceita, mas às custas de fazer com que essa mulher perca algum benefício, por exemplo, assiduidade, cesta básica. E aí, para uma mulher trabalhadora, que muitas vezes é arrimo de família, o que ela vai preferir? Manter a cesta básica, né, no final ali do mês, no começo do mês. Então, ela vai deixar de buscar o atendimento. Então, assim, é muito importante, né, vocês, enquanto sociedade, né, nós também, enquanto gestores e conselhos, batalhar para que essas mulheres tenham esse direito garantido. Uma coisa que a gente sempre discute no conselho, né, Sueli, de direitos das mulheres, é a questão da gente lutar junto aos empregadores o aceite da declaração de comparecimento, né, que é como se fosse um atestado feito pelo enfermeiro ou outros profissionais de nível superior, né, por exemplo, fisioterapeuta, nutricionista, para que a empresa aceite esse documento, né, e valide, né, o atendimento dela sem que ela tenha não tenha nenhum prejuízo dos seus benefícios. Então, assim, é algo que a gente precisa batalhar para que essa mulher tenha esse direito garantido. E quando a Lu fala, né, do envelhecimento, né, o quanto é importante, né, a gente também, enquanto saúde, tentar trabalhar com a nossa comunidade o envelhecer saudável. Né? A gente vê aí nos gráficos, né, de envelhecimento, né, a famosa pirâmide, né, do demográfica, a gente vê o quanto a gente tem menos crianças, menos nascimentos a cada ano, e o número de pessoas envelhecendo tem aumentado. Então, a gente também tem que rever as nossas políticas, o nosso processo de cuidar da população, para que essa população envelheça com qualidade de vida, envelheça com saúde. Né? Então, passa também por todas as políticas. Né? O que a gente, enquanto outras políticas, vai poder oferecer para essa população, em termos de saúde, de assistência, de lazer, de proteção, de educação. Né? Então, é muito importante a gente sempre trabalhar junto, né, e fortalecer. É um trabalho de formiguinha, mas precisa fortalecer muito o trabalho em rede. Né? Hoje, quando chega um usuário, uma usuária para a gente na unidade de saúde, dificilmente ela vem só com a demanda de saúde. Muitas vezes ela vem com outras questões atreladas. E a gente precisa ter um olhar sensível, um olhar qualificado para cuidar dessa mulher como um todo. Por isso, o Outubro Rosa ele é alusivo, né, à prevenção do câncer de mama. A gente aproveita para abordar também a questão do colo de útero, mas eu falo, a gente tem que abordar a mulher como um todo. Né? Abordar ela com as questões de saúde mental, das doenças crônicas, né, as outras questões sociais envolvidas, principalmente a violência. Né? A gente tem abordado muito isso com os nossos profissionais de saúde, o quanto é importante a gente ficar alerta aos sinais de violência que essa mulher possa dar. Né? Porque nem sempre ela chega e fala para a gente, olha, Sueli, eu estou sofrendo violência. Né? Às vezes, uma procura frequente da unidade de saúde, uma queixa recorrente, né? Por exemplo, uma situação de dor abdominal frequente, de dor de cabeça frequente, manchas pelo corpo, né? Infecção sexualmente transmissível. Então, assim, se a mulher começa a procurar muito um serviço com uma determinada queixa, será que não vale a pena a gente investir, não é nem gastar, é investir um pouco mais do tempo no acolhimento e na escuta dessa mulher? Porque, às vezes, pode ter outras questões envolvidas e que precisam ser abordadas. Né? Um assunto que ainda tem bastante tabu. E eu acho assim, fantástico essa oportunidade da gente estar aqui hoje, né, de ter outras secretarias envolvidas nesse processo. Isso é uma forma também da gente se aproximar dos outros serviços e pensar em ações conjuntas para melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? Não só das nossas mulheres, mas da nossa população em geral. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Vamos mais uma vez quebrar o protocolo. Deixa eu fazer um convite aqui para falar 5 minutinhos para nós, a Isabela Simão, do Instituto Para Sempre Luna. E agradecer também a presença da gerente de programas especiais, a Vânia Alcântara. Muito obrigada, Vânia, por sua presença aqui.
também não podia deixar que a Isabela, inclusive essa semana, foi nossa parceira, né, junto da Secretaria de Saúde, num projeto, né, de sensibilização do luto gestacional e perinatal. Então, assim, nós tivemos momentos semana passada, durante um evento de cuidados paliativos, e essa semana também, na quarta-feira, foram 3 turmas, manhã, tarde e noite, para profissionais das maternidades, né, aqui do município de Londrina, não só a maternidade municipal, mas as demais maternidades de Londrina e região. Então, a gente teve participação de pessoas de Rolândia, Cambé, Ibiporã, né, nesse momento tão importante, e falando de um tema tão importante que a Isabela vai trazer. Eu queria reforçar, inclusive, que ela é voluntária da Comissão de Saúde do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, e ela e a Bruna têm contribuído muito com a gente nessa ação, que ela vai falar um pouco para a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigada, né, pela oportunidade. A voz ainda não recuperou, viu, Pri? Então, falar um pouquinho o que é o Instituto Para Sempre Luna. O Instituto Para Sempre Luna é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão, né, tornar o luto gestacional, que é aquele quando a mulher ainda perde o bebê no ventre, e o neonatal, que é o bebê que morre logo depois de nascer, visível em todas as esferas sociais. E como é que a gente faz isso? Né? Através do acolhimento às famílias enlutadas, políticas públicas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e também a sensibilização dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo, para que realmente essas famílias possam cada vez mais falar dos seus filhos e filhos sem medo, né, do outro falar. Mas não virou a página ainda, né? Esse luto já deu, você tem que superar. Né? Quando a gente escuta os batimentos já não existem mais, a dor que essa família sente, e eu acho que, em especial, a mulher, porque é ela que está carregando aquele bebê, é algo que ninguém gostaria de passar. Né? Então, a gente vem com essa missão. E a gente tem um projeto de lei, né, que já passou pelas comissões, está passando pelas comissões, é o projeto de lei 42/2023, de autoria da vereadora Lenir de Assis, que cria um programa, né, para essa temática. E agora a gente chegou num nome para esse projeto, e acho que agora eu já posso falar, né, porque outubro também, além de ser o Outubro Rosa, dentro da comunidade do luto gestacional e neonatal, é o Outubro Azul e Rosa, que é o mês da conscientização ao luto gestacional e neonatal. E nós tivemos aqui em Londrina a primeira semana, que aconteceu entre os dias 9 e 15 de outubro. E aí, no dia 15, a gente fez um grande evento lá na praça do aeroporto, e lá, né, a vereadora tornou público, o nome do projeto vai ser Brilho da Luna, e ele vem realmente para iluminar esse luto que é tão invisível. E essa palestra, né, essa ação que a gente teve quarta-feira na maternidade, mexeu muito, tanto com a gente que estava ministrando, quanto com todos os profissionais que ali estiveram. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mãe de 3 filhos, o Lucas, o Theo e a Luna. A Luna e o Lucas não estão aqui comigo, eles estão em um outro plano, e foi preciso eu perder uma segunda vez para eu entender quanto esse luto é invisível e como a gente precisa tornar ele visível nas esferas sociais e lutar por essa sensibilização. Obrigada. Obrigada, Isabela. Bom, sempre bom mais informações, né? Bom que nós temos um projeto já em andamento, e parabenizar, né, você e tem mais a outra, a Bruna, né, que também tem Bruna Damasceno, que tem trabalhado também na questão. Bom, nesse momento nós passamos então para o debate. Nós temos a pergunta aqui a primeira inscrição foi da Terezinha Vieira da Silva. A Terezinha está ali fora, né? Ah, tá. Tá. Então, a Daniele Agostini, do Clube de Mães, ela é assistente social e tem um questionamento para nós.
Boa tarde a todos. Na verdade, não é um questionamento, eu fui convidada para falar um pouquinho da nossa instituição, Clube das Mães Unidas, que fica aqui na região, né, aqui no Jardim Interlagos, embora a gente atenda jovens e adultos de todo o município de Londrina. O Clube das Mães, hoje, é uma instituição, uma OSC, que trabalha em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, fazendo parte do projeto de inclusão produtiva, apresentado pela Adriana, na modalidade 1, que é a capacitação, é a oferta de cursos, né, de capacitação profissional. O nosso público ele é mais de 90% de mulheres, né? Mulheres que vão em busca dessa capacitação para geração de trabalho e renda, mulheres que são cuidadoras, que às vezes buscam lá nos nossos cursos uma oportunidade de serem empreendedoras, fazer a autogestão, porque tem que gerar renda, mas tem que cuidar do filho, que muitas vezes apresenta alguma dificuldade, algum necessita de cuidados, precisa cuidar da casa. Então, lá nós ofertamos cursos, né, na área de beleza, área de estética, culinária, costura, cuidador de idosos, informática. Então, para que as pessoas tenham condições de, através dessa capacitação, ter meios de geração de trabalho e renda e, através disso, a superação de vulnerabilidades. Então, nós atendemos hoje Londrina toda nesse projeto, né, como eu disse, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com esse objetivo, né, de potencializar essas habilidades e dar essas condições. E a gente vê lá no dia a dia do nosso trabalho que a mulher que vem em busca dessa capacitação é muito mais além do curso, né? Ela vem em busca de uma autoestima, mulheres que muitas vezes não tiveram oportunidade, pessoas de mais idades que às vezes pegam o certificado e diz: nossa, meu primeiro certificado, né? Então são conquistas além da geração de trabalho e renda. Claro que o nosso foco é capacitação para geração de trabalho e renda, mas a gente percebe o quanto é importante esse trabalho para essas mulheres que vão em busca, né, de tantos outros objetivos e lá são alcançados, e isso vem trazer a elas uma qualidade de vida, o convívio, né, comunitário, estando lá junto com outras mulheres, muitas vezes vivenciando situações parecidas, são compartilhadas. E, além desses cursos, né, paralelamente a eles, ou não digo paralelamente, mas, né, concomitantemente a eles, nós desenvolvemos algumas ações, por exemplo, até mesmo com a própria Secretaria da Mulher. Saí de lá hoje e o pessoal lá do CAM estava lá, junto com as nossas turmas na área de beleza, o projeto Mãos Empenhadas, né? Que é o quê? É conscientizar profissionais da área da beleza na identificação de violência contra a mulher. A gente sabe que os salões de beleza são uma terapia, muitas vezes, né? A mulher vai lá, ela fala, e a Secretaria da Mulher tem esse trabalho que faz lá em articulado conosco. Então, todos os nossos cursos na área da beleza, a gente oferece essa capacitação para nossas alunas, para que elas possam identificar, né, essas vulnerabilidades. Desenvolvemos também, em parceria com a Secretaria da Mulher, um projeto, uma vez, na confecção, através do curso de costura, de bolsas que foram doadas para mulheres que muitas vezes saem lá do Canto de Dália com sacolinha plástica, porque não tem onde pôr os pertences, sai de uma situação de vulnerabilidade, de violência, de risco, né, de vida. Então, elas vão para lá muitas vezes sem nada. Elas levam o que elas têm roupa de corpo, e muitas vezes não tem nem onde colocar as coisas. Então, a gente também faz esse trabalho. Então, é uma articulação mesmo, né? Tem essa oferta dos cursos e tem toda essa articulação que vem complementar essas ações para ampliar, então, essa rede de proteção às mulheres, né? Como eu disse, a gente atende não só mulheres, mas o nosso público maior é o público, de fato, feminino. Então, agora a inscrição é da Terezinha Vieira da Silva. Obrigada, Terezinha. Boa tarde a todas da mesa, a vocês, uma boa tarde. Pequenininha, né? Eu vou ficar escondida aqui. Então, é um prazer novamente estar aqui. Na outra reunião não foi possível estar presente por problema de saúde do meu filho,
mas aprove Deus poder estar aqui hoje para compartilhar esse momento com vocês. Então, como já foi dito aqui sobre o Outubro Rosa, a nossa deputada, a cantora Mara Lima, ela tem trabalhado bastante. A Sônia esteve presente ali na Assembleia Legislativa, participou, né, Sônia? Da abertura, foi? Da abertura do Outubro Rosa, e foi um trabalho muito lindo. Então, eu trago aqui para vocês o abraço, os cumprimentos da deputada, que está ali lutando, trabalhando em prol da mulher, ali na Assembleia Legislativa. E o tema desse ano é Se Ame, Se Toque e Se Cuide. Então, é o tema desse ano do Outubro Rosa. Deixar mais um folderzinho aqui com a Sônia. Mais uma coleçãozinha. E também passar para vocês alguns dos trabalhos que têm sido feitos, aprovado. Foi aprovado o auxílio aluguel à mulher vítima de violência, que virou lei federal e tramita no Paraná também, que é da nossa deputada Mara Lima, né, que está ali para o projeto, está em votação, para aprovação, para ter que aqui no Paraná nós tenhamos também esse auxílio do aluguel para a mulher que é vítima de violência. E essa semana também nós recebemos aqui mais aprovação, aprovada a campanha de divulgação do serviço e denúncia contra abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então, também é uma lei dela que está aprovada, e então essa campanha vai começar a ser feita, ser divulgada, e foi um lançamento mesmo dessa campanha para divulgação em ônibus, postos de saúde, em várias áreas públicas que tenha, né, ali o local onde você possa fazer a denúncia. Tá bem? Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Terezinha. Mandar um abraço para a nossa deputada Mara Lima, que tem sempre contribuído com ações muito, muito positivas para as mulheres do nosso Estado. Não havendo mais inscritos, abrimos. Nós, então, encerramos, nenhum mais inscrito? Encerramos, então, agradecendo a presença de todos. Sim, a vereadora Oliveira pediu a palavra mais uma vez. Então, antes de encerrarmos, eu vou passar a palavra a ela. Obrigada, Sônia. Eu acho que seria bem interessante que a gente saísse daqui hoje com algum encaminhamento, né? Nós temos aqui secretarias representadas, Priscila da Saúde, a Sueli do Conselho, também está inserida, a Adriana da Assistência Social e a Mari da Secretaria da Mulher, e nós, enquanto Legislativo, que nós tivéssemos algum encaminhamento prático, né? Mas eu não sei de que forma que nós poderíamos fazer isso num leque tão amplo de necessidades que nós temos no entorno da figura da mulher, né? Seja ela criança, adolescente, adulta ou idosa. Então, eu faço alguns apontamentos aqui, de repente a gente pode até estender alguns minutinhos mais. Presidente Sônia, me permita, inclusive, fazer isso, mas para que a gente possa realmente chegar a um denominador comum e ter, talvez, nesses dias que nos restam em 2023, com um objetivo específico, né? Então, eu trago aqui a questão da habitação. Londrina tem, do último dado que a Coab me passou, 68 ocupações irregulares. Cada uma delas, a maior delas, se eu não me engano, é a Aparecidinha, né, com 150 famílias, 300 famílias.
300 famílias, aproximadamente. Então, imagina, são quase 70 ocupações regulares, uma delas com 300 famílias, vivendo em condições subhumanas, sem esgotamento, sem saneamento básico. E como que a gente fala de empregabilidade e renda para uma família que sequer tem um chuveiro para tomar banho decente, sequer tem as condições de higiene básica, escova dental, creme dental, desodorante, enfim. Como que a gente fala para essa pessoa ir trabalhar, sendo que sequer ela será admitida por condições de higiene? Então, isso é algo muito sério que a gente está lidando aqui. E quando a gente começa a fatiar pelos grupos sociais, grupos econômicos, grupos étnicos, raciais, a gente entra numa outra fatia. Se a gente entra aí também numa questão do etarismo, que está tão presente na sociedade, infelizmente, que é a discriminação com a pessoa idosa, a gente entra em outra fatia aí a ser pensada, né? O capacitismo também. Então, assim, são vários leques para se pensar quando a gente fala de habitação. Né? Tá embutido tudo, tá tudo interligado. Por isso que eu vejo importante demais essa reunião pública aqui, tentando discutir qual seria a melhor, não a melhor, né? Mas qual alvo que a gente vai atingir nesses próximos meses, próximos anos, enquanto legisladores, secretários, conselhos, o município como um todo, mas, principalmente, como que a gente vai conseguir fazer com que essa política pública chegue no interior do cérebro do gestor maior da cidade. Porque é dali que realmente vai sair, é dali que o orçamento vem, e a gente sabe que algumas secretarias têm orçamentos muito diferentes de outras, a Secretaria de Assistência Social, sempre carecendo de orçamento, enquanto outras secretarias, eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, apenas colocando o fato, por exemplo, a Secretaria de Educação, que hoje tem um dos maiores orçamentos do município, e muitas vezes poderia haver um ajuste nisso, né? A Secretaria da Mulher carecendo de recursos também para colocar em prática outros projetos que já se tem, e não se tem recursos para isso, né? E a Secretaria de Saúde também sempre carecendo de recursos, tem os recursos carimbados, mas sempre precisando de algo mais para colocar em prática algumas ações que poderiam, muitas vezes, colaborar com a saúde da população. Exemplo, o PICS, PICS, Práticas Integrativas Complementares da Saúde, que vem, ao meu ver, e também ao ver do governo federal, que isso já existe, já é uma realidade há muito tempo, que é da prevenção da saúde. Hoje a gente só fala de remediar, de como que a gente vai tratar a doença, como é que, né, a gente contrata mais médico, não contrata mais médico, mas a questão é como é que a gente diminui a fila no posto de saúde, certo, Pri? Como que diminui? É tentando chegar ao máximo a informação para o munícipe de práticas que ele pode fazer no dia a dia para não ficar doente. E não somente já vai no posto, pega o remédio, toma o remédio, cura a doença. Aí depois fica doente de novo. Vai no posto, pega o remédio, toma o remédio. Para mim, isso é um grande colapso. Então, como que a gente faz para atingir isso? Outro ponto importante é com relação à violência, e aí, mais uma vez, eu puxo para a questão das mulheres e para as mulheres idosas e para os idosos como um todo, nessa questão da violência contra a pessoa idosa, por entender que as pessoas idosas são mais frágeis, a Central Judicial do Idoso, tão importante, e deve ter a sua instalação aqui em Londrina. Por que eu digo isso? Secretaria do Idoso. E eu falo agora, né, com todo o carinho pela secretária Andréa Ramondini, que é a secretária do Idoso. A Andréa tem lutado muito para que a Central Judicial do Idoso venha para Londrina. A Secretaria do Idoso de Londrina é a primeira do Brasil. Foi criada em 1999, tem 23 anos, praticamente, a Secretaria do Idoso. O Conselho do Idoso tem a mesma idade, o Conselho do Idoso de Londrina. É inadmissível Londrina não ter também uma Central Judicial do Idoso com todo o know-how, toda a competência que Londrina desenvolveu nesses 23 anos. E estão querendo levar a Central Judicial do Idoso para Curitiba. Isso é inadmissível. Então, os nossos deputados, a gente está em contato, a Secretaria do Idoso também está em contato, para que os deputados não permitam que isso aconteça. A Central Judicial do Idoso tem que estar em Londrina. Curitiba não tem Secretaria do Idoso. Londrina tem. Curitiba tem
algo que está ligado a outra secretaria, mas não tem Secretaria do Idoso. O know-how está todo em Londrina. Então, assim, qual é o encaminhamento que nós podemos fazer hoje aqui, unindo as secretarias aqui representadas? Vejo a necessidade de uma próxima reunião, né, a gente aprofundar um pouco mais o debate até para a construção dessa política pública, mas também da gente inserir a Secretaria do Trabalho, que tem desenvolvido um bom trabalho e construção de algumas políticas junto com a Secretaria do Idoso, junto com a Secretaria da Mulher, Assistência e as outras secretarias, a Saúde, enfim, mas para que a gente realmente possa colocar um alvo. Qual é o objetivo que nós vamos atingir até o final do ano que vem? Ano que vem é a eleição, certo? Então, o orçamento para o ano que vem vai cada vez mais difícil, a gente sabe disso. Ano eleitoral não pode despender orçamento, não é verdade, gente? Infelizmente, porque a gente está querendo trabalhar, a gente está querendo fazer a coisa andar, e ano de eleição é praticamente um ano perdido. Então, até abril, a gente tem que colocar alguma coisa em prática. Então, o que a gente pode fazer daqui até lá para a gente colocar isso em prática? A Sueli vai fazer uma proposta, então, mas agradecer por você ter pedido esse tempo, porque daí a gente consegue até pensar um pouquinho mais. Mas eu tinha imaginado assim, nós temos, dentro desse contexto das mulheres, de políticas para as mulheres, da questão da violência, a questão da qualidade de vida das mulheres, a gente vê a importância, o condomínio também, a importância do condomínio para o idoso, né, para as idosas. Mas a gente vê assim, quando a Priscila falou, eu fiquei pensando, nós temos aí uma listagem de mulheres que querem, que precisam fazer a laqueadura. Você vê? Como é que está? Nós precisamos dessa listagem assim para que elas tenham, pelo menos, a noção de quando é que eu tenho condições de fazer essa cirurgia. E elas têm cobrado muito da gente. Então, eu vejo assim, a necessidade de nós nos reunirmos mais e dar esse encaminhamento e dar essa informação para essas mulheres que estão na fila querendo fazer. Olha só, são tantas coisas que a gente vai somando. E, quando a Adriana falou, eu comecei a pensar, Adriana, gente, quem já foi visitar Flores do Campo? Não é Flores do Campo, gente, não é flor nenhuma. É alguma coisa... É triste demais, é triste. Algo tem que ser feito. E nossas reuniões também têm que focar em algo nesse sentido. Assistência, educação, saúde para os Flores do Campo. Então, a gente vê assim, são demandas que vão surgindo, são pautas que vão surgindo e que a gente realmente tem muito a fazer. Muito a fazer. Eu vou passar para a Sueli. Então, com a fala da Sueli, nós estaremos encerrando. Eu quero agradecer todas as expositoras, todas as autoridades aqui, todos os munícipes que estiveram aqui presentes. Muito, muito obrigada. E, assim que ela terminar, então, declaramos encerrada a reunião. Bom, gente, tem que ficar só de pé, senão não fala. Não, eu estava aqui conversando com a Sônia, até no início, quando eu falei que a gente tem pensado um pouco esses formatos aqui. Então, é o que eu disse, eu acho assim que nós demos um passo importantíssimo quando deflagramos a primeira reunião, que foi lá no CCI Norte, e foi maravilhoso. E teve intervenções, e teve participação, porque lá já tem, né, tem várias mulheres e homens idosos que participaram. Então, foi assim, até foi um espaço... um dos melhores espaços que a gente teve de debate. Então, quando eu digo que nós estamos caminhando e a gente tem que realmente ir construindo isso, e acho que a gente veio construindo nesse processo, até avaliando, puxa, será que é aqui mesmo? Será que a gente... Ou por onde a gente começa? Então, a gente começou no norte, foi para o sul, veio para o leste, agora a próxima é no oeste. Nós vamos encerrar o ano com a região oeste, o território oeste, né? E nós temos que, de fato, pensar realmente uma ação para o resto da vida, né? Não é só para o ano que vem, mas para o resto da vida. Eu queria propor que, como a gente já tinha dito, assim, a gente foi, num primeiro momento, quem sentou para começar essa conversa foi Secretaria da Mulher, Conselho da Mulher e a Câmara, através da comissão. Depois, a gente já incluiu a gestora da promoção da igualdade racial. Depois, a gente incluiu, na da região norte, a saúde e a assistência. Então, a educação tem que estar aqui, por exemplo, né? Então, eu penso assim, que como a gente está, realmente, o nosso recorte aqui é a mulher,
né? Então, por isso que nós agregamos, inclusive, as secretarias que vieram aqui, com essa questão e essa ênfase na mulher. E aí, nessa questão que você coloca da pessoa idosa, a nossa questão também é a mulher idosa. Não que a gente, né, igual a gente fala da população negra, a gente não está falando dos homens, quando a gente fala aqui. Mas, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de todas as pessoas. E a assistência tem muito esse olhar também, a saúde, porque atende toda a população. Nós já atendemos as mulheres, especificamente. Então, que a gente possa, eu já havia proposto isso para a Sônia, mas que a gente possa ter esse compromisso de fazer uma próxima reunião agora, antes de irmos para a Zona Oeste, para incluir, inclusive, nessa conversa, a educação, né? E aí ver quais seriam as outras afins, né, que a gente poderia incluir, talvez a própria Secretaria do Idoso, enfim, que pudesse estar junto com a gente, para a gente ir pensando. Porque, na fala, por exemplo, da Adriana, a gente até comentava aqui, fala, meu Deus, a assistência tem que dar conta do mundo. Não é de pouca coisa. Até você não conseguiu. Eu falei, ela não vai conseguir falar em 10 minutos. É impossível. Porque é muito serviço, é muita ação, é muita coisa. Então, a gente tentar pensar que esse espaço, num primeiro momento, é um espaço mesmo para a gente vir trazer para o público o quê? Os serviços que existem. Então, importante falar, olha, fazemos, tem esse projeto, tem isso, tem aquilo. Os direitos das mulheres, né, que é a base de tudo isso, e essa rede de proteção que a gente tem a partir dos serviços. Então, essa foi a proposta inicial que nós tivemos para esse momento aqui. E aí a gente tem que avaliar, assim, como, por exemplo, a Sônia falou para a gente, olha, foi feito um contato, foi entregue convite e tal, mas, por exemplo, a assistência social, que já tem a unidade básica, a saúde, vocês fizeram divulgação? Né? Isso aconteceu? Então, isso é que nós precisamos tirar. Quem vai fazer o quê? Né? Então, por exemplo, dividir essa tarefa de chamar as pessoas. Quem que a secretaria vai chamar? Quem que você vai chamar? Porque nós já temos os nossos serviços, os nossos públicos. Então, o que a gente precisa é agregar mais, de fato, o que eu percebo, né? Esse é meu ponto de vista, que a gente foi agregando. E agora a gente tem que pensar assim, assistência, o que você pode fazer para contribuir com esse momento? Saúde, como que você pode? Mulher, como que nós vamos fazer? Né? Envolver mais essas representantes para que a gente possa tirar um encaminhamento melhor. Quando fala da Flores do Campo, a gente teria outros lugares também, né? Porque eu falo assistência dá conta do mundo, tem outros lugares. Mas também nós pensarmos, se nós vamos na região oeste, qual é a nossa prioridade na oeste? Como que a saúde avalia que está lá no território? Como a educação avalia que está lá no território? E a assistência? Né? Eu falo mais porque a Secretaria da Mulher não está diretamente nos territórios. Mas, assim, como que vocês, cada uma, avalia esse momento lá? E aí, elas têm muito mais ferramentas do que a gente, como conselho, de vocês como vereadoras, porque elas estão nos territórios. Então, vocês podem nos dizer, uma das questões que eu coloquei aqui é o espaço físico que nós estamos aqui, que realmente não traz aquelas pessoas que a gente queria que tivesse aqui. Mas, por exemplo, nós podemos ver com a assistência, com a educação e com a saúde, que outros espaços nós temos nesses territórios que a gente poderia aproveitar, né? Para que tivéssemos um número maior dessas mulheres realmente. Então, e depois a gente talvez ir pensando dentro dos territórios das regiões, né? Então, assim, vamos começar pelo Flores do Campo, depois vamos em qual outro naquele território, e vamos para qual outro território. Então, eu só acho assim que hoje nós não temos condição, né, de continuar o debate aqui. Né? Até já estamos estendendo o prazo, o tempo aqui nosso. Mas, assim, da gente pensar talvez, como a própria Sônia sugeriu, coisas mais informais, que a gente tire um pouco essa mesa e todo esse protocolo, e a gente sente junto, né, nesses outros espaços. Então, é repensar o formato, repensar os envolvidos e envolvidas nesse processo. Então, talvez, né, Sônia, chamar essa próxima reunião para a gente planejar como vai ser o nosso de novembro e como faremos para o ano que vem, como a própria Lu colocou. Temos que pensar a longo prazo mesmo. Então, é o que eu disse, essa é a terceira, ou seja, estamos engatinhando e estamos chegando lá. Acho que essa aqui já avançamos bastante nesse sentido, né? Então, acho que é essa. A minha proposta de encaminhamento é essa. Ok?
Obrigada, Sueli. Exatamente. Algumas vão surgindo novas ideias, né? E a Nádia também pediu um minutinho. Um minutinho só. Eu quero, quebrando aí o protocolo, parabenizar toda a mesa que constituída, essa mesa maravilhosa das políticas públicas aí que estão pensando, né? E trazendo informação para essa questão da garantia do direito das mulheres. E dizer que venho aqui também trazer um abraço da deputada Luísa Canziani, que estou aqui representando nesse momento, e dizer que eu venho aqui para reforçar o que a Sueli acabou de colocar. Eu penso que a Câmara assumiu esse projeto, a Procuradoria da Mulher, junto com as vereadoras, né, a Flávia, a Lu. Eu quero parabenizar por essa ação, por esse projeto de vir às comunidades, vir ao território para trazer a informação. A principal, eu penso e acredito, que a principal garantia de direitos da mulher começa na informação. Nós temos que levar a informação, e, a partir do momento que a gente leva essa informação, ela vai ter condições de cobrar os seus direitos que lhes são garantidos. Então, como disse a Sueli, reforçando mais uma vez, é uma construção conjunta, né? E já se caminhou muito durante esse ano, né, durante esse período todo que vocês já têm vindo para os territórios, mas eu penso que agora, nesse momento, um espaço tão maravilhoso desse, a gente tem que buscar atrair de alguma forma e trazer a comunidade para participar. De que forma? Concordo mais uma vez com o que a Sueli disse, através das políticas públicas, a saúde através das UBSs, os territórios, buscar de alguma forma as assistência social, as instituições não governamentais, buscar, gente, a igreja, buscar as pessoas para virem participar desse debate, né? Garantir esse conhecimento, garantir essa informação, porque a partir daí é que as pessoas podem buscar os seus direitos. Então, com essa caminhada de vocês, acho que agora a gente tem que pensar nisso. E me coloco à disposição também, junto com a Luísa, para que a gente possa estar caminhando junto com esse grupo maravilhoso, com a Procuradoria da Mulher, com a Câmara, com as políticas públicas, todas aqui representadas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Nádia Moura. Então, agora nós declaramos, então, encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.